Oi, gente, boa noite. Tudo bem com Olá, vocês? boa noite. Bom, hoje, né, como vocês sabem, é os jovens adolos que conduzem o PG. É, então, vamos começar, né? Já é 8h11. Vamos começar com uma oração, depois a gente parte para o louvor, beleza? Então, vamos fechar os olhos e falar um pouco para Deus no nosso coração. Amém, Jesus. Obrigada por esse momento aqui com o pessoal, todo mundo que entrou. Que hoje possa ser um momento que a gente consiga usufruir, Senhor, do que vem de Ti. E que os nossos corações estejam abertos para a gente receber a Sua graça, o Seu amor e conseguir transmitir isso ao máximo para o nosso irmão, para, para quem está do nosso lado, Jesus. Obrigada por esse momento e que hoje seja uma noite muito boa e muito gostosa com os nossos irmãos. Amém. Como vai? Como vai? Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e poder. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você. Como vai? Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando? Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e poder. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você. Deus nos fez. Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e poder. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você.
pergunta como vai você. Amém. Eita. Gente, agora eu queria ter mais um momento de oração com vocês. E eu vou pedir para o Bruno orar pela gente. Pode ser, Bruno? Bruno, liga o microfone. Será que foi? Não. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Agora tá. Tá, desculpa. Querido Pai, querido Deus, graças te damos por ser esse Deus maravilhoso que em tudo cuida de nós. Nós temos momentos de aflição, mas o Senhor sempre está ali para nos amparar. Obrigado por este momento, por estarmos agora reunidos para estudar um pouco da tua palavra e para caminhar cada vez mais contigo, Senhor. E que esse momento seja iluminado e que ele se multiplique muito em nossas vidas. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem perto está. Bem perto. Bem perto está Jesus, o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, aqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, depende
Bom, gente, agora vai ser o estudo bíblico hoje, porque de sexta, uma sexta, quinzenal, né? Uma sexta somos nós, os adolas, e outra sexta é estudo bíblico. Aí hoje vai ser estudo bíblico, tá bom? Então, vou passar pro filho do Vili aqui. Quê? Quê? Que você falou? O que a Mariana falou? Filho do Vili? Não, eu sou primeira coisa, eu sou bonito. Ele é feio, então... Tá gravando, tá? Ah, tá gravando! Ah, tá gravando? Sou muito mais bonito que ele. Ih, vou ter que editar, hein? Ai, que tá. Brincadeira. Brincadeira. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez por a gente estar junto. Como a Mariana bem colocou, o Denis que está nos visitando hoje, toda quarta-feira a gente tem um encontro aqui que a gente celebra com culto e palavra. E toda sexta, a cada 15 dias, um adolescente traz um devocional e no outro 15 dias a gente traz um estudo bíblico. Então, só para o Denis situar, Denis, para isso aí. Mais uma vez, seja bem-vindo. A gente está pensando juntos algum tema e hoje é o 5º capítulo daquilo que a gente tem dividido nesses dias de estudo. E eu vou compartilhar aqui com vocês, estava testando aqui com o Rafa o compartilhamento, e eu vou compartilhar aqui agora, só me dizem se entrou a tela inteira. Entrou, tudo ok. Tela inteira, né? Beleza. Uhum. Então, ok, vamos lá. Estava dizendo para vocês que você entende o que lê? Esse é o tema daquilo que a gente vem conversando, esse é o tema da proposta do estudo que a gente vem fazendo nesses dias, né? Nessa 5ª parte. Já estamos na 5ª parte, meu. O tempo voa, hein, meu? Caramba. Começamos ontem, né? Já estamos na parte 5. E o que me inspirou muito nesse tema, pensar o que entende que você lê, é um livro que eu gosto muito, do Gordon Fee, que o livro é Entendes o que lês? E aí eu gosto muito desse livro, eu estudei ele alguns anos atrás, e quando a gente se encontrando aqui nesse período online, eu pensei em partilhar algumas coisas e ele me inspirou até para dividir um pouco esse tema com vocês. Mas hoje, dando continuidade naquele modelo mental que a gente vem trabalhando, a gente falou muito sobre gênero literário, como ler, aonde ler, como que a gente lê. A gente trabalhou algumas passagens bíblicas como exemplo de como a gente tem interpretado o que nós lemos, né? Vocês lembram disso, né? Lembram? Sim. 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 Legal. Legal. Ó, vamos Lembra? interagir, meu. Se não eu fico falando aqui, penso que ninguém está me ouvindo. Tá bom? Vocês estão. A gente tem total liberdade de interagir. Chama os crentes para interagir, Fábio. Legal, Anderson. Tá bom, vamos interagir. E quem quiser fazer algum comentário, agregar alguma coisa, é só falar, abrir o microfone e já falar, Fábio, fala o nome, né? Porque às vezes, porque agora tá aparecendo para mim que a telinha aqui embaixo. Mas só falar o nome, já abre aqui e já compartilha, agrega, pergunta, tá bom? E aí, como a gente trabalhou esse tema que eu disse para vocês, a gente trabalhou nos últimos encontros, gênero literário, como que a gente interpreta algumas passagens bíblicas e etc. Hoje, propriamente, eu quero introduzir esse assunto Bíblia Sagrada. Eu quero pensar um pouco sobre isso, eu quero, de uma maneira resumida, óbvio, pensar sobre a Bíblia é algo grandioso demais, é algo que traz para a gente, assim, maneiras de se pensar e de se entender a respeito do texto, de textos, né, desses livros. E hoje o meu objetivo com vocês é, já que nós já entendemos todos esses gêneros de como se lê, hoje nessa parte 5, eu quero pensar um pouco o que é esse livro que está na nossa mão, a Bíblia Sagrada. A gente tem um livro, e o que é esse livro? Então, de uma maneira simples, eu resumi aqui um pouco esse tema para poder a gente elucidar um pouco os nossos pensamentos e elucidar um pouquinho a nossa construção a partir de tudo aquilo que a gente já conversou nos 4 outros encontros. Então, hoje a minha ideia é fazer continuar esse modelo mental. Então, vamos aqui, Bíblia Sagrada, muito bem. E aí, quando a gente terminar tudo isso, o que a gente vai saber? O que é a Bíblia? Como ela foi construída, sua composição,
um pouco do Antigo Testamento, Novo Testamento, e depois, claro, dúvidas ou comentários e etc. Eu não gosto muito da palavra Velho Testamento, eu gosto mais do Antigo Testamento. Então, em alguns momentos dos meus comentários, vai ter a abreviação AT, você já sabe que é Antigo Testamento, e a abreviação NT, que é Novo Testamento. Então, em alguns slides eu faço essa abreviação, tá bom? Então, é isso que a gente vai concluir aqui. Vamos lá, Bíblia Sagrada, legal, Holy Bible, Santas Escrituras, olha só, eu fiz questão de pegar uma imagem de uma Bíblia um pouco mais, assim, como eu posso dizer, mais antiga, mais tradicional, isso aí, Rafa, isso aí, gostei, vamos interagir, é isso aí, mais tradicional, exatamente de maneira proposital, para induzir vocês a pensarem em algumas coisas. Rafa, já aproveitando que você já está com seu microfone aberto, você pode ler, por gentileza? Claro, claro. Santo Livro, também chamado de Escrituras Sagradas. Trata-se de uma coleção de 66 livros, onde esses 66 estão todos compilados, escritos, unidos em um único livro. Com o passar dos anos, sofreu diversas alterações, diversas mudanças em sua escrita. Certo. Então, tem mais uma aqui. Opa. Ela é também a mãe de todas as heresias, pois com sua ajuda, diversas religiões nascem e tomam forma graças à sua interpretação. É isso aí. Então, resumidamente, o que a gente está dizendo aqui? Um único livro formado aliás, 66 livros formados em um único livro. Então, assim, quando eu digo que são 66, eu estou já criando aqui na minha cabeça que se são 66 livros, cada livro tem o quê? Uma particularidade, e cada livro tem o quê? Uma história. Cada livro tem um relato, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, se esses 66 livros e está claro para mim que eles são livros dentro de um único livro, eu já me coloco um leitor que vai pensar, opa, relatos diferentes, histórias e momentos diferentes. Então, esse exercício eu já começo a construir para mim fazer a minha leitura. Quando eu digo que ela sofreu diversas alterações, que tipo de alteração eu estou dizendo aqui para vocês? Eu estou dizendo assim, no fato de que a gente tem tantas versões hoje na nossa mão, a gente tem aquela primeira antiga, da época do Denis, que é a Revista Corrigida, a gente tem a linguagem de hoje, que é mais a minha, porque eu sou mais jovem, tem a... Estou brincando com o Denis aqui. Tem a NVT, que é a nova versão transformadora. Tem a mensagem, tem a NVI, que eu particularmente gosto mais da NVI, e tantas outras versões tem das escrituras. E todas elas têm um único objetivo, de continuar interpretando esses 66 livros. Porém, como a gente sofre diversas alterações linguísticas, a gente sofreu recentemente, né? Recentemente não sei se já faz um ano, a nova ortografia, mais de 10 anos, perdão, mais ou menos 10 anos. 2009. 2009. Então, 11 anos. Então, quando a gente sofreu essa nova maneira de escrever, de separar palavras e etc., isso faz o quê? Com que cada vez mais a nossa maneira de se ler esse livro também se torne diferente. E o que está ligado e atrelado a isso é o quê? É o seu conteúdo, é o seu valor. E como esse livro a gente chama de livro sagrado, de Bíblia Sagrada, eu digo que ela é a mãe das heresias, por quê? Diversas religiões, elas tomam forma, elas criam seus dogmas, elas criam suas doutrinas a partir de leituras que grupos se formam lendo o quê? A Bíblia Sagrada. Então, quando eu digo que ela é a mãe das heresias, eu digo nesse sentido dessa leitura que se formam a partir de religiões conforme a sua interpretação. Certo? Alguém quer agregar alguma coisa, comentar? Certo. Vamos lá? Quem gostaria de ler? Posso ler. Ô, Bruno, por favor, meu irmão.
A primeira edição da sua tradução do Novo Testamento foi impressa em Amsterdã no ano de 1681, ao passo que os livros do Antigo Testamento foram publicados somente a partir do século XVIII, em Traquebar, Índia, e Batávia, Índias Orientais. E segura aí que você vai ler um pouquinho mais. E aí, olha só, olha o que o Bruno leu, que a gente só começa a ter acesso a isso em 1681. Gente, vamos falar? Demorou muito, não demorou? Olha o gap que a gente tem de espaço para ter acesso a essa publicação. E essa publicação, ela ganha forma onde? Lá em Amsterdã. Então, assim, só com o passar do tempo, como o Bruno colocou aí, no século XVIII, é que ela começa a ir para a Índia e para a Índia Oriental e começa a ser difundida de uma maneira um pouco mais maior, né? Você pode ler, Brunão, por gentileza? A introdução da Bíblia no Brasil começou discretamente em 1814. Naqueles primórdios, exemplares dos Novos Testamentos e Bíblias completas eram distribuídos a bordo de navios que deixavam Lisboa e portos ingleses com destino ao Brasil. Um trabalho muito inteligente e de bons resultados. Olha só, então só em 1814 e olha só, discretamente, ou seja, lentamente, né? É que a gente começa a ter acesso, que o Brasil começa a ter acesso às escrituras, e isso vem para nós aqui de navio, como o Bruno colocou, e de uma maneira inteligente começa a ser difundida, já as pessoas começam a ter acesso à leitura, as pessoas começam a ter acesso ao livro. Então, vocês veem qual é o tempo que a gente teve, qual o tempo que demorou para a gente poder ter acesso à Bíblia Sagrada. Existe também uma comemoração muito bacana, que é chamado Dia da Bíblia. Você quer ler, Bruno? Posso ler. Celebrado no segundo domingo de dezembro e criado em 1549, na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer, o Dia da Bíblia começou a ser celebrado no Brasil em 1550, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. 1850, né? Então, veja só. A gente voltando aqui, quando a gente voltar nesse slide aqui, a gente vê que em 1814, olha só, estou passando o mouse aqui, é que a gente discretamente começa a receber a Bíblia, mas, como o Bruno leu, olha só, quando que os primeiros missionários chegam no Brasil? Em 1850, quando eles começam a chegar... Olha o tempo que a gente começa a receber mensagens missionárias de cunho evangelístico. Tem um gap bem grande aí. Então, nós aqui no Brasil sofremos tivemos acesso a isso com um gap muito grande. Então, toda vez que eu penso nas coisas que a gente vive aqui no Brasil, e principalmente a respeito da nossa leitura, é inevitável pensar que tudo que acontece aqui é muito novo ainda. Muito novo. Se, por exemplo, eu não vou falar aqui hoje, mas muito do nosso discurso de hoje, o nosso discurso do triunfalismo, do tome posse, do receba, do que Deus vai te abençoar, essas palavras prontas, esses jargões, eles, por exemplo, vêm da década de 60 para cá, quando as igrejas neopentecostais começam a ter uma repercussão muito forte aqui no nosso país, no mundo e no nosso país. E aí esse discurso contamina, né? Contamina os cristãos evangélicos, e isso pegou de uma maneira muito forte, que a gente hoje reproduz isso como? Às vezes de maneira automática. As pessoas reproduzem isso, dizem essas frases de efeito. Então vocês veem como algumas coisas aqui conosco ainda é muito jovem, muito. Agora eu queria pedir para outra pessoa ajudar a gente. O Bruno já leu, eu não quero ficar pedindo só para o Bruno, para não ficar... O Bruno falar, pô, o Fábio fica pedindo para mim ler, né? Eu leio. O Anderson lê. Oh, por favor, meu irmão. Essa parte é bem legal, que a gente vai falar aqui agora, dessa da SBB, é bem legal. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, em 1948. Graças ao trabalho de divulgação das escrituras desempenhado pela SBB, as comemorações se intensificaram e diversificaram, passando a incluir a realização de cultos, carreatas, shows, maratonas de leitura bíblica, exposições bíblicas,
construção de monumentos à Bíblia e ampla distribuição de escrituras. Então, olha, veja só como o Anderson leu. Olha como a SBB tem um papel importantíssimo aqui no nosso país, e é por isso que é a Sociedade Bíblica do Brasil, e ela que ajuda a divulgar isso, a poder investir, na verdade, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso ao livro, e para que esse livro que a gente chama de Holy Bible, sabe, Escritura Sagrada, possa ser alcançada em diversas classes sociais. E principalmente a SBB fez um trabalho nesse início muito forte na classe mais pobre, a classe que realmente não tinha acesso ao livro, por questões óbvias, e por conta disso acabou se difundindo muito a questão de realização de cultos ao ar livre, o famoso culto ao ar livre que tanto o pentecostalismo valoriza, esses shows gospel, e por conta disso foi tomando essa forma que a gente chama de manifestação evangélica, né? Desculpa aí, tá tendo um barulhinho aqui, alguém tá usando uma furadeira aqui perto de casa, então se vocês estiverem ouvindo de fundo aí, desculpa. Algum comentário até aqui? Alguém quer agregar, comentar alguma coisa? Posso fazer uma pergunta? Claro, meu irmão, deve. Em relação àquelas datas que você passou, que a Bíblia, o Antigo Testamento começou a ser impresso, mas era a tradução. Porque ou realmente não teve Bíblia antes. Porque eu me lembro que parece que o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Mas foi ela no original? Você sabe? Olha, dizer para você que foi no original é muito difícil. Não vou dizer sem errar. Original não foi. A gente nunca teve, não dá para dizer, Brunão, de verdade, quem teve acesso ao original. Até, por exemplo, lá no século XV, ou no século XIII, no século XIV, quando o Wycliffe começa a fazer a tradução junto com seus alunos lá na Alemanha, não existe uma certeza de que aqueles textos eram originais. Não dá para a gente dizer que eles eram originais. Mas o que eu estou tentando trazer só para nós hoje é essa questão da tradução e do acesso aqui no nosso país. A gente vai ter depois um pouquinho, quando a gente entrar nessa questão um pouco mais contemporânea, aí talvez eu consiga te responder isso melhor, porque aí eu vou entrar um pouquinho mais da onde começou a primeira tradução, por exemplo, do possivelmente original, possivelmente, do grego e hebraico para o inglês, para o latim e para o inglês. E depois para alemão e etc. Então, vai ter um pouco mais para frente. O que a minha proposta nesse bate-papo de hoje é pensar um pouco mais aqui, aqui no nosso país, Brasil. Como que ela chegou aqui para a gente? Como que a gente teve acesso a isso? Então, mais para frente, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Ok, obrigado. Não sei se eu respondi. Tudo bem. Então a gente falou um pouquinho sobre o Dia da Bíblia, né? Sobre a manifestação da SBB. E, sem dúvida, quem gostaria de ler? Vou colocar algumas frases aqui. O Brunão leu, o Anderson. Quem? Eu. Ô, Paty. Vamos lá. A Bíblia é a fonte que construímos na fé cristã. É a partir dela que conhecemos um pouco a respeito do Criador e o chamado Senhor. É um livro escrito com destinos específicos, ou seja, todos os seus 66 livros são destinados a alguém. Por quem ela foi escrita? Na verdade, tá errado aqui. É para quem? Eu escrevi errado aqui, tá? Desculpa. Tá. Não, você leu certo, Paty. Eu que escrevi errado, tá? É para quem ela foi escrita. Uhum. Para quem Aí, ela foi escrita? Isso, desculpa, foi o erro meu aqui. E aí, agora eu pergunto para vocês, para quem vocês acham que a Bíblia foi escrita? Olha, não vamos pensar só no nosso quadrado, hein? Não vamos pensar só com a nossa cabeça evangélica. Para quem a Bíblia propriamente foi escrita? A gente está aqui para conversar, tá? Não tem essa de, e se eu falar e não for? Não tem isso, não tem isso não, tá? A gente está entre amigos. Para quem a Bíblia foi escrita? Para o povo judeu. Quem foi? Quem está falando? Robson. Ô, Robão.
Você fala. Para quem ela foi escrita? Não, para o povo judeu, eu falei. Povo judeu. Legal. Vocês acham, todo mundo acha que também foi povo judeu? Eu acredito que ela tinha, como o parágrafo anterior fala, ela tinha destinos específicos. Então, há cartas que foram destinadas a um determinado povo, há outras que são determinadas a um outro local e um outro tempo, até porque a Bíblia ela foi escrita em tempos, né? Os livros, pelo que eu conheço, foram escritos em tempos diferentes, não era tudo numa mesma época, num mesmo ano, num mesmo lugar. Então, eu acredito que ela tem esses destinos diferentes a cada povo, a cada tempo, mas também acredito que, de alguma forma, ela deixa ensinamentos que nos servem ainda hoje. Então, eu também creio que, de alguma forma, ela foi escrita para nós. Legal. Alguém queria comentar mais? Legal, Ju. Muito bom seu comentário. O Robson também. Alguém queria comentar mais algum? Fazer alguma mais adendo? Eu acho que o Antigo Testamento foi mais para o povo judeu mesmo. Depois, o Novo, acho que foi tanto para o povo judeu quanto para todos os povos. Lógico, como a Juliana colocou, as cartas, né, aos coríntios, aos romanos e tal, mas eu acho que não era só para eles também, né? Aí também tinha aquela questão também de mostrar para os judeus que um dia eles foram o povo escolhido de Deus, no Novo Testamento, mas depois não era mais único, né? Não era só para eles. Okay. Mas, assim, acho que no momento da escrita, eu acho que ele foi pensado nisso, né? Para o povo judeu, e depois, no segundo momento, para o Novo Testamento, para o povo judeu e para todo o povo que era conhecido ali naquele momento, né? E como a Juliana colocou, algumas cartas eram destinadas específicas, né? Uhum. Legal. Bom, bom. Quem mais gostaria de fazer algum comentário também, o que acha sobre isso? Legal, tá legal, tá legal. Tô gostando muito dos comentários. Quem mais quer comentar algo? Ô, Fábio, O Robson? depois de ouvir a Juliana e o Bruno, eu posso mudar a opinião? Meu irmão, não precisa falar isso não, a gente é amigo. Para que... Você quer comentar algo? Pode comentar, meu irmão. Não, só para brincar mesmo. Claro, e tem toda a liberdade. E a gente aliás, todo mundo aqui tem toda a liberdade de fazer isso. Alguém queria comentar algo mais? Eu vou colocar aqui a resposta. Ela foi escrita propriamente, pessoal, para o povo judeu. Ela tinha um destino. Não, nós vamos falar do que a Juliana e o Bruno falaram sobre destinos já nos próximos slides, mas a raiz para que esse povo que fosse receber esses livros é um povo que vem da descendência que começa lá no Gênesis capítulo 12, que é o começo lá quando do Abrão, que depois vai receber o nome de Abraão, mas ela foi destinada porque ela tinha uma raiz, e a raiz dela é judaica. Ela vem de verdade com o objetivo de falar para esse povo judeu. E uma coisa interessante é que ela fala para esse povo judeu e que ela transmite a mensagem a partir do povo judeu. Então é isso que a gente tem que... Porque às vezes é muito perigoso a gente dizer, então para o judeu, eu não sou... Eu, por exemplo, nós aqui ninguém é judeu. Então ela não foi para mim. Não. Pensando, veja só, pensando como livro, ela foi para aquele povo, naquele momento, sim, para aquele povo judeu. E aí entra um detalhe importantíssimo que a gente não pode deixar de lado. E é a partir disso que ela se torna o livro que alcança o mundo. Mas ela foi com aquele destino para aquele povo. Nesse momento, sim. Então, a gente não pode, eu não vou poder dizer que não pode, que não foi. Foi para aquele povo, sim. Nesse momento, sim. Certo? Pensando em tudo que vocês falaram, tá certo. Todo mundo tá tudo certo do que vocês apontaram aqui. Pensando um pouco agora nessa composição.
Quem poderia ler? Eu? Ô, Isaac! E aí, cara? Ô, você tá aí? Eu tô aqui, pô. Oh, que legal. É que para mim tá a tela grande e só aparece a telinha quando alguém fala. Que legal. Bom ver você, meu irmão. Eu cheguei meio atrasado aqui, mas eu ouvi todo o comentário de vocês aí sobre para quem a Bíblia foi escrita, né? Legal. A partir desses slides que a gente vai continuar aqui, vai ficar um pouco mais claro pensar sobre isso que eu acabei de dizer. Isaac, eu posso pedir para você ler? Pode, por isso que eu pedi, para mostrar que eu tô aqui mesmo. Pra vocês, né? Que bom, querido, que bom. Prazer ver você. Prazer é meu. Então vamos lá, então. Bíblia Sagrada. Sua composição, 66 livros. Porém, 39 no Antigo Testamento. Agora acho que é muito, viu, Isaac? Oi? Agora acho que eu não vou judiar de você, não. Agora tem bastante. Agora seriam os 39, não é muita coisa? Não. Deixa, tranquilo. Primeiro, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bom, Isaac, obrigado. Esses 39 livros que o Isaac leu, eles fazem parte do quê? Dessa coletânea. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros. Desses 39, por que eu fiz questão de colocar esse Pentateuco, livro histórico, poético e profético? Porque eu queria que ficasse claro para nossa leitura, para nossa leitura devocional, para a mensagem que você constrói a partir desses livros, que esses livros, esses 39, têm um contexto que os influencia. Por exemplo, quando eu penso em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio, esse Pentateuco significa 5. Mas esse Pentateuco significa 5 livros ligados a uma lei. Então, assim, o objetivo desses 5 primeiros livros é transmitir uma lei que ensina e disciplina um povo em uma realidade e um contexto socioeconômico, um contexto político, um contexto religioso que influencia um povo e que determina, a partir daquilo que essas leis desse Pentateuco determina, que Deus dá a partir de Moisés para esse povo, é que esses livros conseguem o quê? Dizer para eles caminhos. Opa, é por aqui. Os livros históricos têm uma outra conotação. Fábio. E o quê? Oi, quem me chamou? Eu, Rafael. Desculpa te cortar, mas só para aproveitar o raciocínio. Pentateuco, o que quer dizer Pentateuco? Pentateuco significa 5 livros da lei. Por isso que é penta. Penta de 5, teuco de livros, de lei. Pentateuco. O famoso chamado pelos judeus de Torá. Torá, ou Pentateuco, significa os livros da lei. Então, os 5 primeiros livros é penta de 5, teuco de lei. 5 livros da lei. Pentateuco, 5 livros da lei. Perfeito. É por isso, Rafa, que eles estão logo no início das Escrituras. Para o povo judeu, isso é extremamente sagrado. Para o povo judeu, os 5 primeiros livros da Bíblia dizem respeito ao início da história daquele povo. Um judeu lê esse livro, esses 5 livros, e diz: olha, esse aqui
é o início da minha história, do meu povo, daquilo que Deus se relacionou conosco desde o livro do Gênesis. Então é penta de 5, teuco de lei. 5 livros do quê? Da lei. Tranquilo, Rafa? Tranquilo. Legal. Boa pergunta. Livros históricos. Aí o Isaac leu para nós. Então, de cara, quando eu vou ler esses livros, como que já está o meu coração para lê-los? Opa, eu sei que eles são históricos. Então, a partir eu já vou ler com esse sentimento. Quando eu chego nos poéticos, peraí, eu sei que, Jó, a gente não vou entrar aqui em detalhes do Jó, mas eu sei que o Jó tem uma conotação poética. Então, eu já vou ler o livro de Jó, o livro de Salmos, os Provérbios, etc., já com esse sentimento. Quando, por exemplo, eu chego nos livros proféticos, olha como é linda a história do Antigo Testamento. Olha que coisa linda que a gente tem na mão. Primeiro a gente viu a lei. Deus falou e ensinou o povo. Construiu uma história com esse povo. Certo? Josué, Juiz, papapá. Esse povo tem tamanha sabedoria que a partir dessa história eles constroem poesia. E no momento que esse povo precisa ouvir a profecia, a palavra, a libertação, porque a história diz que o povo é levado cativo à Babilônia, e esse cativeiro babilônico vai dando ao povo, perdendo seus valores de Deus. Então, os profetas aparecem em que momento? Pregando nesse cativeiro, nesse exílio babilônico. É exatamente essa voz profética de Deus. Então, toda vez que a gente achar, e isso eu acredito piamente, porque eu acredito que essa é a ação de Deus na vida do homem e da mulher. Digo isso do homem e mulher. Que, quando a gente achar que não tem mais voz de Deus, vou dizer para você, eu acredito, tem voz de Deus. Tem voz de Deus, porque o que esse povo vive, o que Israel vive nesse momento, e esses Isaías, Jeremias e Malaquias, é exatamente essa voz de libertação, de que Deus, através desses homens, vão ser o quê? Os mensageiros dessa liberdade, desse arrependimento, dessa mudança de mente, dessa nova chance de se voltar novamente para Deus. Legal? Comentário, dúvida? Ô, Fábio, eu queria fazer um rápido comentário. Isaac, faz aí, meu irmão. Então, é interessante que Jesus, algumas vezes, ele falava que a prática do amor, né, resumia a lei e os profetas. Então, quando ele estava dizendo a lei e os profetas, ele não estava querendo dizer os 10 mandamentos e os profetas. Ele estava querendo dizer a Torá, né, a Pentateuco, e os livros proféticos, que talvez até na forma de interpretar a judaica abrange mais livros ainda do que só dos profetas, assim, que tem outras classificações de livros bíblicos feitos pelos judeus também, nem todas é igual essa daí, né? Então, quer dizer, ele estava dizendo, as escrituras são resumidas na prática do amor, a lei antiga e os profetas, não é isso? Uhum. Isso, perfeito, meu irmão. Muito bom. Isso mesmo. Isso mesmo, Isaac. Ô, Fábio, queria fazer um comentário também. Claro, deve, Anderson. Ainda hoje de manhã eu falava com uma amiga sobre esse assunto e com um amigo numa reunião que começou de trabalho e acabou em Bíblia. E aí a gente estava falando, e ela perguntava por que a respeito do Antigo Testamento, né? Essas discussões que tem. E aí eu falava sobre essa interpretação literal que você falou aí no começo, que o texto tem destinatário e o texto tem que ser... A lei, por exemplo, tem um contexto histórico, social, econômico, político, etc. Uhum. E assim, eu fico preocupado, assim, só meio que o desabafo mesmo, no meio cristão, sobretudo no meio evangélico, a dificuldade que as pessoas têm de entender que tem contexto o texto. O texto, a gente não pode sair pegando o texto, por exemplo, a parte do Levítico, algumas recomendações que foram específicas para algumas pessoas,
Isso é aplicando a torta direito. Ainda sai gritando por aí que a gente está em pecado e não sei o que mais, porque a gente não segue determinado preceito que está lá no Levítico. Tem coisa que não se aplica, que não cabe mais, né? Então, e aí eu percebo que tem uma resistência, e aí as pessoas começam a chamar a gente de herege, de não sei o quê, fala que não é crente de verdade, por aí vai. Então, só queria destacar, acho que é muito importante que essa mensagem sua chegue aos 4 cantos do mundo para as pessoas terem consciência de que a gente precisa interpretar o texto de acordo com o seu contexto. Isso aí. A nossa mensagem, né? A nossa. Mas é isso mesmo, Anderson. Muito bom. Muito bom comentário. Pertinente, tudo a ver, tudo a ver. Vamos ler Vamos continuar aqui no cenário histórico? Quem quer ler? Quem quer ler? Leio, Fábio. Eu posso Quem? ler, Eliane? Ô, Eli, por favor. Cenário histórico. O livro de Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, foi escrito em 1443 a.C., aproximadamente. Observação, é isso? Correto. Embora fosse possível Moisés escrever esse livro no exílio de 40 anos em Midian, é duvidoso que ele tivesse a motivação humana ou a inspiração divina para compor essa monumental obra literária. É bem provável que a tenha escrito num período subsequente à sua comissão divina, junto à sarça ardente que fez dele um profeta de Deus. A extensão histórica do Gênesis se dá em um período de 2.369 anos. A história começa com a criação do universo e termina com a morte de José, o último dos patriarcas de Israel. Muito bom. O que eu fiz aqui? A gente está falando ainda de Antigo Testamento, e eu falei que eu estou resumindo, obviamente. Eu separei, só para a gente se situar em anos, quando começa o Gênesis e quando se encerra no Malaquias. Tanto que a próxima página a gente faz esse comentário em relação ao Malaquias. Mas o Gênesis, possivelmente, como a Liane leu, aproximadamente, ele foi escrito em 1443. AC todo mundo sabe o que é, né? AC que é antes de Cristo. Muito bom. E aí, possivelmente, quando Moisés teria escrito isso? No exílio de 40 anos em Midian? Eu acredito que não. Até porque ele vai lá viver em Midian num contexto muito, muito difícil para a vida dele. E ele só depois, quando ele se encontra com Deus na sarça, é que a vida profética dele toma um outro caminho. E quando a gente lê todo o livro do Gênesis, existe um enredo de uma história de 2.369 anos. Gente, é história, não é? É muita história. É um tempo assim... Então a gente fala da criação do universo, Deus criou os céus, terra e etc, lá no Gênesis capítulo 1. E eu gosto muito do Gênesis quando diz assim, e Deus viu que era bom. Nossa, eu me encanto quando eu leio essa passagem no capítulo 1. E Deus viu que era bom. É fantástico pensar isso, Deus olhando e dizendo como isso é bom. Eu me encanto com tudo isso. Mas toda essa faz parte dessa história patriarcal. Quando a gente chega, por exemplo, não sei se é Eli ou outra pessoa quiser ler, não sei se é Eli mesmo. Eu posso continuar, Fábio? Por favor, então, Eli, por gentileza. O livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento, escrito em 430 a.C., aproximadamente, sendo o último dos 6 livros proféticos não datados. Todos esses livros focalizam as nações pagãs, além do livro de Joel. Pensamos nessas datas, pois pode-se chegar à data aproximada pelas diversas referências históricas do texto. Legal. Então, vejam só. A gente está falando que o Gênesis foi escrito, possivelmente, em 1443, correto? E o Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento que ele comentou aqui, ele foi escrito mais ou menos em 430 a.C. E por que eu coloco aqui que ele é um dos últimos e ele não foi datado? Porque, obviamente, como é um livro, ele não é uma carta, ele não tem exatamente... Nenhum livro do Antigo Testamento tem datas. Nenhum. Porque eles não são cartas.
livros dificilmente são datados, né? Principalmente nessa época, que não tinha esse costume. E assim como Malaquias, o livro de Joel, todos esses livros focavam muito nas nações pagãs, né? Todo mundo sabe o que é pagão, né? Pagãos são aquelas nações que tinham diversos deuses, que eram politeístas, que celebravam muitos. E assim como Malaquias e Joel, eles não ficava um pouco mais difícil entender as datas. Mas a teologia entende, né? A Septuaginta, que é a reunião dos 70, que separou todos os livros do Antigo Testamento, ela diz que possivelmente tenha sido Malaquias o que se aproxima mais das diversas datas de contexto histórico do que acontecia na época. Então, olha que importante, o que acontecia da época, e aí faz entender que Malaquias seja um dos últimos livros do Antigo Testamento. Então, por isso que eu peguei o extremo, né? Gênesis e Malaquias. Só esse, para a gente tentar pensar nessa linha do tempo, essa linha do tempo grande que existe na história do Antigo Testamento. Alguém quer comentar? Comentar ou agregar, fazer uma observação? Essa parte é muito legal. Meu, como a hora voa, meu. Acho que eu falo, acho que eu tô falando demais, né? E eu ainda achei que estava curta a minha aula. Não, continua, tá muito bom. Porque assim, agora o que eu queria falar sobre esse período intertestamentário, que é um período até um pouco mais rápido, e depois fazer o que a gente mesmo falou agora do Novo Testamento. E claro, queria depois abrir para perguntas e discussão, como a gente tem feito agora aqui e tal. Mas, vamos ler essa parte do período intertestamentário? O que é esse período? Isso é muito importante a gente entender quando a gente lê a Bíblia. Estou sendo claro até aqui, estou falando algo não compreendido, que não está sendo... Não estou sendo claro. Estou conseguindo... Está conseguindo, está claro. Mesmo? Claro. Então, beleza. Vamos ler essa parte? Quem gostaria de ler? Eu posso ler. Por favor, Ju. Período intertestamentário, também chamado de período interbíblico, 400 anos. Esse é o tempo que decorre entre o fim do Antigo Testamento e os acontecimentos do Novo Testamento. Esse tempo é conhecido como período interbíblico, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Durante muito tempo, esse período de silêncio recebeu muita atenção. Isso mostra-nos a importância desse período para a compreensão do Novo Testamento, sobretudo os Evangelhos. Além de conduzir o leitor a uma viagem de Abraão e Malaquias, o período interbíblico revela as transformações pela qual o judaísmo passou entre os persas, os gregos e os romanos até se tornar o que é nos dias de hoje, nos dias de Jesus, eu pressuponho, né? Jesus. Também surgiram as principais seitas do judaísmo, como os saduceus, os fariseus e os enigmáticos essênios. E o mais importante, agiu na preparação social e espiritual do mundo para a vinda do Messias. Muito bom, legal, Ju, obrigado. Esse período intertestamentário é um período muito importante, como a Ju leu aqui. Esse período se dá em mais ou menos 400 anos. Ou seja, algumas Bíblias antigas, eu tenho uma Bíblia antiga aqui em casa, que ela tem uma página branca no final do Antigo para o Novo. Não sei se vocês já viram. Hoje não tem mais Bíblias assim. Não sei se alguém tem Bíblia assim. A minha NVI que eu estou aqui na mão, que eu estou usando, a minha não tem. Não sei se alguém tem. A minha não tem. A minha, assim que acaba o Malaquias, já começa uma página escrita Novo Testamento. Algumas antigas tem, que é uma em branco mesmo, sem nada, antes de colocar o Novo Testamento. E a resposta para essas páginas em branco era exatamente esse silêncio de Deus. Silêncio por quê? Porque esse é o final da profecia do Malaquias, como a Ju leu aí, até o início do primeiro profeta do Novo Testamento,
que é quem? O Batista, o João Batista. E aí esse silêncio, né, esse período de 400 anos, é que faz a gente já entender um pouco o que começa nesse período tão turbulento da pregação de Jesus diante dos homens que existiam lá. Por quê? Porque devido à interferência no judaísmo entre os persas, os gregos, os romanos, os judeus foram formando vou dizer aqui, diversos partidos políticos, falando de uma maneira mais fácil de entender. E esses partidos políticos vão tomando forças. Dentre eles, o quê? Os saduceus, os fariseus, os caras que defendem mais valores diferentes, mas tudo ali dentro do judaísmo. Então, por que isso é importante a gente entender? Porque isso faz parte, quando isso fica claro para mim, entender que nesse período, né, e aconteceram muito mais coisas que eu nem coloquei aqui. Aconteceram, por exemplo, outras cartas no Antigo Testamento, outros livros no Antigo Testamento, que não foram canonizados. Ou seja, que não receberam autoridade legítima de sua escrita. Então, por conta disso, esses 400 anos faz essa introdução a quando a gente... muito interessante, que a gente está lendo Malaquias, a gente termina lá, os seus pais, ao contrário, virei e castigarei a terra com maldição. Ponto. Último versículo do livro de Malaquias. Aí quando eu começo a ler Mateus, que é a sequência, e logo que eu já li a genealogia de Jesus e etc., e depois eu já vejo lá, porque essa raça de fariseus e saduceus, mas peraí, mas da onde tem esse negócio de fariseus e saduceus? Da onde eu entendo isso? Eu entendo, quando está claro para mim, que nesse período intertestamentário, nesse período interbíblico, que a gente chama de interbíblico, desses 400 anos, foi que surgiram esses partidos e eu vou dizer, vou brincar, essas facções aí em relação ao judaísmo. São seitas judaicas, partidos políticos, que eu chamo, do judaísmo. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber de onde vem aquilo que a gente lê sobre fariseu, saduceu e etc. Legal, Fábio. O Anderson quer falar, depois o Matheus. Claro! Depois quer falar? Pode falar. Na verdade, ter levantado a mão sem querer aqui, mas tudo pode bem. levantar. Eu não estou vendo o Rafa, obrigado, Rafa. Eu não estou vendo levantar, mas o Rafa vai me... Beleza. Mas a minha Bíblia aqui, uma versão que eu estou aqui, que é a nova versão transformadora, tem uma página em branco, Fábio. Tem? Que legal, Anderson, olha só. Legal. E essa versão é nova, né? Ela é recente, ela é de 2 anos para cá. Não sei se dá para mostrar aqui, mas aqui tá... Acho que não dá para ver bem, né? Aqui tá Novo Testamento e aqui tá em branco. Não, mas e atrás dela, Anderson, dessa página aí? Também é em branco? Tipo, quando termina o antigo, não. Não. Não, a página que eu digo em branco, Anderson, é em branco. Né? Frente e verso. Frente e verso. Tá. Não, aqui não. Frente e verso. É só uma parte. Tá. É uma frente e verso. Mas eu acho que nem faz mais Bíblias assim, Anderson. Desculpa. Eu acho que são as antigas. Quem chamou? O Matheus, desculpa, eu acabei te cortando. O Matheus quer falar também. Quer falar, Matheus? Oi, queria. A minha mão foi de propósito. Claro. Fábio, eu queria tirar uma dúvida, porque eu não sei se é uma ignorância minha, mas para mim a etimologia de pagão era mais remetia ao pecado. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Por não ser da mesma da religião cristã, os pagãos eram os pecadores. Não tem nada a ver? Não, né? Não, eu vou te responder assim, talvez, não sei se eu vou ser claro, mas eu vou dizer que sim e que não. Vou dizer que os dois. Por quê, Matheus? Vou dizer os dois, né? Porque o pecado está ligado ao quê? A adoração a mais de um Deus. No Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, o que Deus convida? Adorai somente ao Senhor teu Deus e a Ele prestai culto. Somente ao Senhor o seu Deus. Ó Israel, esqueceste do Deus que tirou você da terra do Egito? Adore ao Senhor seu Deus e preste culto a Ele, ao Senhor seu Deus, porque existe um único Deus. E aí, essa adoração que você fala assim dos outros deuses, que os pagãos, ou seja, daquele povo politeísta, isso a gente pode dizer também que é pecado, certo? Então, uma coisa está amarrada com a outra. Não? Então, o pecado está ligado a essa adoração de falsos deuses, e esses pagãos são os que celebram e oferecem penitências a esses tantos deuses. Por exemplo, no Egito, se não me falha a memória, na época
na época de Moisés, eles celebravam, se não me falha a memória, se alguém souber pode até me corrigir, a mais de 40 deuses na época de Moisés. Existia no Egito. Então, se o faraó, né, o faraó da época, ela adorava mais, fazia celebrações a mais de 40 deuses. Então, você vê, é um número muito alto e que está ligado ao pecado, né? Se a Bíblia diz que adore somente ao Senhor teu Deus, que é um único Deus. O paganismo, eu dei uma leve pesquisadinha aqui, para eu não ficar boiando, mas acabou de falar aqui que o paganismo, essa palavra apareceu quando o Império Romano assumiu o cristianismo como a religião deles, e aí os antigos que acreditavam na religião politeísta foram considerados camponeses infiéis, e aí eles foram meio que excluídos, e aí começou a ter o uso do paganismo como modo de exclusão das pessoas que acreditavam na religião antiga. Aí, não sei se estou falando... Mas é isso, era só uma dúvida mesmo. Claro, e qualquer dúvida, entra aqui já. Estamos aqui para bater esse papo mesmo. Muito bom. Fábio, o Isaac também, acho que começou a falar, Sacão. Né? Obrigado, Rafa. Isaac, você também tem alguma pergunta? Não, na verdade, eu não levantei a mão, mas assim, vou aproveitar a oportunidade, então. Assim, tem duas coisas legais que eu queria... Quer dizer, duas coisas que eu queria falar, uma em cima do que o Matheus acabou de falar, né? Eu acho que antes da palavra... Eu não sabia dessa origem da palavra paganismo, foi legal ouvir, mas eu acho que era mais comum os judeus usarem a palavra gentil para descrever os outros povos que adoravam outros deuses, os politeístas, né? E também agora, nesse período intertestamentário aí, foram escritos alguns livros que você comentou aí, né, Fábio? Os livros apócrifos. Alguns desses apócrifos foram escritos nessa época aí, e não foram canonizados. Aí a Bíblia Católica usa 7 deles lá, né? E tem uma polêmica muito grande que eu queria colocar aqui só para pensar, porque eu tenho um meu irmão que mora comigo aqui, que é cristão também, não é da Igreja Bethesda, mas é cristão evangélico também, e ele acredita muito que pelo menos um livro desses que são apócrifos foi injustamente não canonizado, que ele fala que é o livro de Enoque, né? Porque o apóstolo Judas, na sua carta lá, ele faz uma breve referência ao livro de Enoque, se eu não me engano. Aí tem essas controvérsias aí, será que foi correto todos esses livros serem excluídos do cânone e tal, não sei o quê. Então, é uma coisa que muitos debatem em cima disso aí. Só queria colocar essa questão para pensar. Então. Legal. Que bom. Bacana, legal. Alguém mais? Queria comentar? Legal, bom comentário. Se alguém quiser ir levantando a mão, eu vou colocando na ordem aqui, tá, pessoal? Rafa, nota 11. Excelente. Acho que é o Denis está falando, né, Denis? Fábio, tem certeza disso? Porque essa página aí eu sempre usei para fazer as anotações dos estudos. Realmente, algumas versões mais antigas, ela tem essas páginas assim. Eu tenho uma Bíblia aqui que também tem. Você tem, Denis? Legal. Putz, eu queria que as de hoje viessem, mas não tem. Mas é bom. E por que eu disse que eu gosto dessa página? Porque de verdade, Denis, quando eu olho para essa página, eu lembro desse contexto histórico aqui. E parece que tem um significado até em branco, né? Parece até que tem um significado mesmo estando em branco. Isso, exato. Isso aí, esse intervalo. Que é o do silêncio, né? Que é o do silêncio, exato. Perfeito. Isso mesmo. Já falei demais, gente. Ia dar uma introdução aqui no Novo Testamento, mas já falei demais, senão eu canso vocês, né, meu? Vocês querem que a gente continue? Quando você falou da última vez isso aí, teve alguém que falou assim, falou mesmo. Quem você acha que é a minha esposa que fala falou mesmo, né? Quem você acha que é a minha esposa que fala, né? Não, continua, Fábio, continua. Então vamos terminar aqui o novo? Termina o tópico aí, por favor. Tá bom. Quem gostaria de ler para nós?
E a gente vai, aí o que eu vou falar aqui nessa composição que eu estou colocando aqui do Novo Testamento? A mesma coisa que a gente fez do Antigo. Ler os livros, mostrar o contexto, falar do primeiro livro, que é o Mateus, e o último, que é o Apocalipse, aquela introdução rápida. É só isso que a gente conclui o assunto. Então, a gente conclui esse assunto? Fábio, Oi? deixa eu só fazer uma observação, aí o pessoal avalia. Eu acho Claro. que o tema está tão interessante que, se a gente seguir agora com o Novo Testamento, corre o risco da gente acelerar. Aí você avalia, eu não sei quanto que tem para frente, mas está muito bacana, está muito gostoso. Eu precisaria ver se a gente segue ou aproveita com um tempo mais tranquilo numa próxima oportunidade. O que você acha? Ó, eu posso ir no tempo que está na minha cabeça aqui, mas eu não quero ser, como eu disse, eu não quero ser cansativo, de falar assim, pô, Não, ao tipo assim, contrário. poxa, não aguento ficar escolhendo esse computador. Tá agregando bastante, Aqui é jogo aberto, a gente é amigo, pessoal, a gente é amigo. Pô, Fábio, eu tô... sem dúvida, assim como você tá jogando, né? Então, Fábio, eu acho que pra gente assimilar, acho que já deu. Então, a gente para e continua na outra, tranquilo. Eu não tenho... Ô, Fábio. Quem fala? Patrícia? Ô, Paty. Paty. Eu concordo com o que o Rafa falou, porque em relação à assimilação mesmo, né? Porque você concluiu o Antigo Testamento e a gente iniciar o Novo, eu acho que fecha agora, entendeu? O Antigo. Aí a gente concluiu o Antigo, né? Eu acho que você acabou de fazer no fechamento aí, e aí a gente começa com o Novo, eu acho que vai estar... Para entrar, eu acho que vai ser melhor, sabe? Para absorver. Concordo. Não sei, aí os demais também, mas achei bacana o que ele falou. Perdão. Quem acha mais? Por mim, a gente continua, tá muito agradável para parar, vai ficar com gostinho de quero mais, mas tudo bem, eu acompanho a maioria. Eu acho que pode continuar também. Vocês avaliam. É mais no intuito, como está bastante agradável, é mais no intuito de repente a gente não precisar correr e acabar não aproveitando o quanto a gente poderia, né? Devido ao tema ser interessante. Por enquanto tá 2-2. Vamos escolher alguém para desempatar. Cadê a Osana? A Osana desempata. Eu já sei qual é a palavra dela, Patrícia. A Osana vai concordar com o Rafa, aí vai falar que o Fábio tá falando muito. Como sempre. Mas não é essa a minha opinião, não, hein? Pelo amor de Deus. Não, eu sei, Ken. Mas a sua linha de defesa foi muito boa, Rafa. Faz sentido o que você disse também. Não, então foi o seguinte, vamos então, como no próximo encontro seria os Adolas, eu ia pedir licença para os Adolas, eu posso concluir? Estou pedindo para a pastora Mariana aqui. Mariana, posso concluir esse assunto então na sexta que vem? Pode? Então, beleza. Então, eu pedi aqui a bênção da Mariana. A gente conclui, então, a gente continua esse tópico na semana que vem? Legal, ótimo. Certo? E aí eu coloco mais alguma outra coisa, agrego. Eu tenho mais algumas outras coisas para falar depois, quando a gente terminar esse assunto fechado aqui. Tem muita... Gente, vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Eu acho que eu já falei isso aqui umas 500 milhões de vezes, né? Eu sou... Opa, cadê? Aí, agora tá aparecendo. Eu sou completamente apaixonado pelas Escrituras Sagradas. É o livro da minha vida. Eu amo a Bíblia. Não consigo viver sem a Bíblia. É o meu... Sabe daqueles programas que os caras falam assim, fala um livro aí. Meu tem um único nome. Meu livro, Bíblia. Esse é o meu livro. Sou completamente apaixonado e ainda há tanta coisa para a gente se aprender sobre isso. Nossa. Quando eu me deleito para tentar aprender um pouco, falo, nossa, eu não sei nada. Preciso aprender mais. E oro a Deus, falo, Senhor, me inspira. Senhor, me ajuda a entender. Senhor, me faz. Hoje eu estava com 5 livros aqui na minha mesa e aí eu comendo esses livros e pensando assim, puxa vida, mas eu vou falar com eles meia hora. E, sabe, me deleitando e vendo como é gostoso ouvir
a respeito de Deus, sobre a Bíblia. Então, se você ainda não teve o prazer de ler toda a Bíblia, vou te dizer, leia, porque a Bíblia é fantástica. É o livro da minha vida. Convido para que seja o seu também. Legal. Muito bom, Fábio. Eu particularmente gostei muito de hoje. Acho que você me conhece, né, o meu perfil, e quando a gente fala assim em tópicos, em índices, em datas, em números, me encanta bastante. Eu, com certeza, para mim, me agregou bastante, gostei bastante. Acho que falo por todos aí e estou animado para a próxima sexta-feira. Vamos lá. Amém. Antes de a gente orar para encerrar, a Mayumi e o Léo tem uma canção? Tem? Cadê a Mayumi e o Léo? Não estou vendo eles aqui na tela. Eles estão aí? Tem uma música separada. Ah, então eles cantam e a gente encerra, né? Mensagem da Cruz.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em te ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, gente. Antes de terminar esse momento bom aqui, que estamos reunidos, eu queria pedir para a gente ter mais um momento de oração. E aí eu queria pedir para o Isaac orar. Pode ser? Eu? É. Pode? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, por essa noite que o Senhor nos concedeu para estudar, para meditar na Tua Palavra, para entender, Senhor, a história das Escrituras, pelo irmão, pelo pastor Fábio, que de uma forma tão carinhosa conduziu esse estudo com a gente. Obrigado por poder aprender cada vez um pouquinho mais, Senhor. E obrigado por estarmos aqui em comunhão e louvando e meditando e conversando uns com os outros. Obrigado por todos essas dádivas, essas bênçãos, Senhor. E que todos tenham uma ótima noite, um ótimo descanso e um ótimo final de semana. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, É amém, isso, gente. Obrigada por hoje, foi muito bom. Obrigado por... Muito E bom. obrigado pelo Denis aqui mais uma vez, né, Denis? Que veio aqui celebrar. Isso aí, os momentos muito gostoso mesmo. Matou um pouquinho da saudade da Bethesda, da comunhão. O louvor do Léo junto com a Mari realmente me deixou emocionado aqui. Eles são feras, ô Denis. Denis, de vez em quando eles tocam aí, cara, eles derrubam a gente aqui, ó. Os olhos ficam, não sei o que acontece, fica pingando aqui uns negócios aqui, meu. Não sei o que acontece também. Engraçado isso, né? É uma goteira, né? Não sei. Essa goteira aqui no meu teto, não sei. Eu sou da época da igreja de tijolinho de barro e chão vermelho, né? E quando a gente escuta esses louvores aí, realmente enche o nosso coração de alegria. E parabéns aí pelo grupo, pela aula que tivemos hoje, né? Foi muito bom mesmo. E o que é gostoso, eu acho que o Isaac, o Anderson, o Rafael, as meninas aí confirmaram, é esse gostinho de querer mais, né? E na próxima semana aí, se possível, eu entro sim. Não prometo na quarta-feira participar, porque a gente tem a reunião lá dos obreiros, mas assim que possível, eu estarei com vocês aí. Foi muito gratificante, edificou muito minha vida. Obrigado, meu irmão. Obrigado. É um prazer te conhecer, Denis. Imagina. Eu conheço todos, mas não sei o nome de ninguém, que a gente só se vê na Bethesda correndo, eu fico para cima e para baixo lá, mas alguns eu lembro aí onde fica sentadinho, onde está por lá, e em breve nós estaremos juntos aí, se Deus quiser. Amém. Assim que seja. Muito bom. Bom vê-los, ver cada um aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Beijo na tua família, tua esposa, tua filha. Será para vocês também. O Denis é igual ele é dominado pelas mulheres na casa dele. Igual você. Pastor que eu Ele é conheço. dominado. Parece um pastor que eu conheço.
Eu não conheço ninguém que não é, né? Que não. Elas mandam na gente, né, cara? Graças a Deus por isso, né? Ainda bem que seria de nós se não fosse isso. Se não fosse as misericórdias do Senhor e elas nas nossas vidas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não dá para viver sem. Eu e a Osana vamos completar agora. Cara, não parece, né? Parece que eu tenho essa idade, mas a gente vai completar 23 anos de casados, cara. Olha. Vamos fazer 20. Parece que eu tenho 23, né? Mas. E a Osana 15. mas a gente vai fazer 23 anos de casado. Cara, como foi ontem? Foi ontem. Eu tô há 26 anos junto também. Mas e de casado? De casado, 20. 20 aí também, você já tem uma estrada aí. Tá começando a cair os cabelos, né? Legal, gente. Foi um prazer mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe você, viu? Um beijo na tua família. É isso aí, meus irmãos. Obrigado por hoje. Léo. Tchau, gente. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Bruno, Deus abençoe muito você, Bruno, tua família. E a bênção apostólica. Opa, desculpa, Rafa. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do Cristo Jesus e a consolação do Santo Espírito esteja no coração de cada um de vocês hoje à noite, que não só se conectou porque não tinha o que fazer, mas se conectou aqui com o coração. Que assim seja na vida de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe muito. Tchau, gente.